As acusações. Quantas são as vezes que somos acusados ou acusamos alguém até mesmo sem provas, não é verdade? A prova disso é a maldita fofoca. Se ouvimos ou falamos uma fofoca, estamos impetrando acusações contra uma pessoa sem provas. E se tem uma coisa ruim, é sermos acusados de algo que não fizemos. Misericórdia. A acusação é inspirada por um ser chamado Satanás. Ainda mais quando são acusações sem provas. Você sabia que o significado da palavra Satanás é acusador? A Bíblia nos mostra que ele tenta nos acusar diante do Senhor nosso Deus o tempo todo e todos os dias. A nossa sorte é que Cristo morreu por nós e cancelou todas as acusações que eram contra nós. Então, vamos tomar cuidado antes de acusar alguém e vamos nos consolar diante das acusações que possam estar fazendo contra a nossa pessoa. Se tem acusadores contra nós, a nosso favor, tem um advogado justo e fiel diante do nosso Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Hoje, em nossa devocional, vamos falar sobre isso. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Clodoaldo aqui, que Deus abençoe você e a sua família. Vamos para mais uma devocional? A de hoje, o tema será as acusações. E o texto bíblico que vamos ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, os versículos 6 a 7. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Tendo passado com eles de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Irmãos e irmãs, aqui no capítulo 25 de Atos dos Apóstolos, podemos ver a continuidade do julgamento do apóstolo Paulo, que já estava preso por mais de 2 anos. O governador mudou e agora quem estava à frente era um homem chamado Festo, que decidiu resolver a situação do apóstolo Paulo, que havia sido preso por conta de judeus que queriam matá-lo por ter ido a Jerusalém causar tumulto falando a respeito da salvação em Cristo Jesus. O governador Festo queria a verdade, queria um julgamento, então chamou os líderes judeus para apresentarem suas acusações. Eles vociferavam-nas de tal forma que ninguém nem mesmo entendia direito o que eles estavam falando. E pior, eram acusações falsas e sem provas. Na verdade, eles queriam que o governador levasse Paulo para Jerusalém para que eles, no meio do caminho, pudessem matar o apóstolo. O governador então deu oportunidade a Paulo para se defender. E como Paulo sabia, por ordem do Senhor Jesus, que lhe apareceu e lhe deu uma mensagem, que ele teria que ir para Roma testemunhar do seu nome. Então Paulo disse que não errou em nada contra aquele povo e estava então apelando para César, ou seja, ele queria ser julgado diretamente pelo imperador lá em Roma. Afinal de contas, Paulo era um cidadão romano. Festo, então, apresentou seu caso ao rei Agripa e depois o que realmente aconteceu foi que Paulo foi mesmo levado para Roma, diante do imperador César. Eu quero enfatizar aqui nessa devocional, meu irmão e minha irmã, a questão de que Paulo estava sendo acusado pelos judeus e acusado sem provas. Ele, Paulo, tinha ido em Jerusalém apenas para levar donativos aos irmãos daquele lugar e foi recebido a pauladas e pedradas. Quase que ele foi partido ao meio. Ele teve que ser socorrido pelos guardas romanos e agora estava sendo acusado sem provas. E veja, isso 2 anos depois que estava preso sem um julgamento. Ah, irmãos, quantas vezes isso acontece conosco, não é verdade?
Muitas vezes queremos ajudar e acabamos sendo acusados e julgados, mas isso não pode nos desmotivar a ajudar as pessoas. Quem está por trás de acusações e perseguições é Satanás, e ele chega a usar pessoas como seus instrumentos para tal façanha. Não se turbe em seu coração, tenha calma quando você estiver sendo acusado injustamente. Deus vai te ajudar a se defender na hora certa. Ele vai colocar pelo Espírito Santo as palavras certas em seus lábios para você cumprir o real propósito que ele tem para a sua vida. Então não se precipite, não chame atenção para a sua pessoa, porque ninguém de nós merece nada, irmãos. Se somos defendidos por Cristo, é por causa da misericórdia dele. Diante de Deus, todos nós somos realmente culpados, independente se alguém nos acusa ou não, não é? Independente se tem alguém nos acusando ou nos apontando. Nós só recebemos o perdão foi por conta da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Então não se espante quando os acusadores se levantarem. É Cristo quem nos defende, é Ele quem recolhe as nossas lágrimas e as nossas dores, pois Ele também foi acusado sem dever nada. Agora, só preste atenção para você não ser usado pelo inimigo para acusar os outros, ainda mais quando não tiver provas. Isso é terrível. Nós não somos juízes de ninguém e muito menos devemos ser advogados de acusação. Amém? Que Deus nos livre das armadilhas das acusações falsas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Logo depois, nós vamos buscar ao Senhor junto com os irmãos que estão precisando, intercedendo uns pelos outros. Oremos ao Senhor. Nosso bondoso e eterno Deus, diante da sua presença nós glorificamos o seu nome e te adoramos na beleza da sua santidade. Agradecidos estamos por tudo que o Senhor tem nos falado, e nessa manhã o Senhor está nos ministrando sobre as acusações falsas, meu Pai, que às vezes fazem contra nós e muitas vezes escorregamos e nós mesmos fazemos contra outros. Nos perdoe, limpe o nosso coração dessa maldade, meu Pai, limpe a nossa mente em nome de Jesus, que não sejamos atormentados por isso, porque é o Senhor quem nos defende. A nossa causa está nas suas mãos e diante do Senhor nós temos alegria e, ó Deus, para poder honrar e glorificar o seu nome. Se tem Satanás e os seus instrumentos para nos acusar, nós temos Jesus para nos defender diante do Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor tem nos ajudado de forma maravilhosa, meu Pai, e nós te agradecemos por isso. Obrigado. Em nome de Jesus, contra todas as acusações, nós temos a obra que o Senhor fez de derramar o teu sangue em favor da nossa vida. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. E agora, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos achegar a Ti e intercedermos uns pelos outros, orarmos por aqueles que estão abatidos e enfermos. Em nome de Jesus, colocamos em Tuas mãos todos os pedidos de oração que têm sido feitos aqui nas redes sociais. Ó, meu Deus, que o Senhor esteja ajudando aquela mãe, aquele pai que estão orando pelos filhos que estão nas drogas, estão na prostituição, estão, Senhor, sem salvação, precisando, Deus, de um milagre, precisando de cura, precisando de restauração. Em nome de Jesus, aproveitamos para orar pelas famílias de um modo geral. As famílias têm sido atacadas pelo inimigo, mas o Senhor é Deus para proteger os lares, para proteger todas as famílias. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão envolvidos na obra missionária do Senhor, às vezes passando apertos e sufocos, pastores, missionários, líderes, discípulos, ovelhas do Senhor, que ajudam, que estendem a mão, mas quem sabe estão passando problemas devido a isso, sendo acusados injustamente, sem provas. Que o Senhor, assim como ajudou o apóstolo Paulo, possa ajudar essas pessoas também. Oramos,
Senhor Deus Todo-Poderoso, por aquelas pessoas que estão passando apertos financeiros, oramos pelas pessoas que estão sendo perseguidas por demônios, ô Senhor, pessoas que estão debaixo de trabalho de feitiçaria, de obras de magia, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar libertando essas pessoas, pessoas que estão caídas no vício, na prostituição, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar, Pai, um escape, possa dar uma saída a essas pessoas. Em nome de Jesus, meu Pai, oro pelos adolescentes e pelos jovens, oramos pelas meninas, meu Pai, que estão crescendo, adolescentes, daqui a pouco já pensando em namorar, mas que elas pensem em casar, em arrumar um bom esposo, assim também com os jovens, Pai, os meninos, que eles possam sonhar com a família. Hoje muitos, ó Deus, têm deixado de sonhar com isso, porque olham para sua família e ficam tristes, veem tudo de cabeça para baixo, mas meu Pai, que o Senhor possa nos ajudar a dar um bom exemplo para esses jovens. Querido Deus, oramos por aqueles que estão adoentados, seja, Senhor, uma doença física no hospital ou uma doença emocional, fazendo tratamento, indo ao psiquiatra, ao psicólogo, que o Senhor possa ajudar todos esses filhos no poder do nome de Jesus, meu Pai. Oramos por aqueles que fizeram cirurgias, por aqueles que vão fazer a cirurgia, por aqueles que estão fazendo exames. Esclarece os médicos, ó Pai, para saber direitinho o que essa pessoa tem. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa dar a graça e a sabedoria a todos os teus filhos. Abençoe os nossos irmãos que estão apertados financeiramente, precisando de um emprego, Senhor, precisando de uma solução, de pagar uma dívida, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar ajudando. Essa é a nossa oração nessa manhã, intercedendo uns pelos outros, abençoando o dia uns dos outros aqui, Pai, que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida, dá-nos um dia cheio de alegria, fale conosco durante esse dia, Deus, em nome de Jesus, não nos deixe cair nas tentações, meu Pai, livra-nos de todo mal, assim foi a oração do Pai Nosso. Em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo pão de cada dia, Pai, em nossa mesa. Louvado seja o Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua companhia. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aí, louvando, bendizendo e adorando ao Senhor. Quero convidar você a fazer parte dessa comunidade de fé, de oração e de aprendizado da palavra. Tá legal? Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos juntos novamente. Eu, pastor Clodoaldo aqui, vocês aí, juntos, nós somos mais fortes. Um grande abraço, Deus te abençoe, tenham todos um lindo e abençoado dia. Até amanhã, e eu quero desejar a todos vocês a paz do nosso Senhor Jesus.